Bom, meu tema é o Sola Gratia. Nós vamos iniciar fazendo uma leitura de um texto escrito pelo apóstolo Paulo a Tito. Então, uma epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos de número 11 até o verso de número 15. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por essa noite. Graças te damos por esses momentos de reflexão sobre as verdades do teu Evangelho. Enriquece, Senhor, essa igreja com a palavra da verdade. Que o Senhor nessa noite seja gracioso para conosco. Ilumine a nossa mente e o nosso coração. Desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vocês têm pensado aqui sobre, ou vão continuar pensando durante essa semana, sobre esses famosos solas da reforma. Esses foram mecanismos utilizados pelos reformadores para trazer a igreja de volta para o centro do Evangelho. Esses solas, como vocês estão vendo e vão continuar a ver, representam a doutrina proclamada pelos reformadores. O conteúdo do Evangelho pode ser encontrado aqui. Já viram ontem sobre o sola Escritura, sobre a importância da Escritura, e quando os reformadores se ergueram para apresentar essa doutrina, chamando a igreja de volta, pois ela havia abandonado a palavra de Deus, a igreja medieval mergulhou em vários desvios e elevou a tradição da igreja a uma autoridade igual à Escritura, chega mesmo a afirmar que ela produz a Escritura e coisa dessa natureza. Então os reformadores tiveram que gritar, chamando a igreja de volta para a Escritura e proclamando, não é a Escritura e mais a tradição da igreja, a Escritura somente é aquilo que deve conduzir a vida da igreja. Também os reformadores, vocês vão ver, tiveram que dizer que somente Cristo, ele sozinho é suficiente para a salvação do pecador. O pecador, ele não precisa da mediação dos santos, ou da Virgem Maria, ou de qualquer outra criatura, de anjos e coisa dessa natureza. Ele não depende de méritos acumulados por esses santos, ou por quem quer que seja. Eles precisam somente de Cristo, para que eles recebam tudo o que Deus tem para eles. Vocês vão ver que esse Cristo é recebido pela fé somente. E o grande problema do homem medieval era pensar como ele pode ser justificado diante de Deus, como é que ele pode se apresentar diante de Deus, porque esse é um Deus irado e ele, como Lutero, ficava perturbado com a sua situação de pecaminosidade. E, portanto, criava vários tipos de mecanismos, a igreja medieval criou vários tipos de mecanismos para convencer o homem, apaziguar a sua consciência e lhe dar a informação de que ele poderia se aproximar do Deus Todo-Poderoso através desses meios providenciados pela igreja. Contra isso, os reformadores dirão, negativo. Somente pela fé é que você pode ser justo diante de Deus com base nos méritos de outro.
E o sola gratia está muito próximo disso, porque não somente havia preocupação de me tornar justo diante de Deus, como é que eu posso me tornar aceitável, mas também como é que eu posso merecer bênçãos da parte de Deus para mim, como é que eu posso me tornar herdeiro de bênçãos, como por exemplo a salvação eterna e graciosa. E a igreja então dava as suas receitas, dizendo os caminhos pelos quais eu deveria andar, as coisas que eu deveria fazer, as ações que eu deveria praticar. E os reformadores disseram: de forma nenhuma, somente pela graça divina. Se nós vamos receber alguma coisa da parte de Deus, isso será pela graça somente, por causa dos méritos de Cristo, nos apropriando pela fé, como está ensinado na Escritura, e exclusivamente para a glória de Deus. Esse é o conteúdo dos solas que nós estamos estudando durante essa semana. Aqui então, nós estamos preocupados mais nessa noite em fazermos a abordagem acerca desse sola gratia, ou essa proclamação do somente a graça de Deus, a salvação de Deus como uma obra monergística, exclusivamente realizada pelo próprio Deus. Isso mostra esse grande atributo divino que é a graça de Deus, na qual Deus age para a redenção, para a salvação e para alcançar com misericórdia ao pecador. Esse atributo da graça, ele é sempre descrito como aquele favor salvífico que Deus está exercendo ao conceder as suas bênçãos aos pecadores que em si mesmo nada merecem a não ser condenação. Os reformadores, eles vão nos ensinar, ao contrário do que a igreja medieval estava proclamando, que a graça ela não pode ser comprada. Eu não tenho como barganhar com Deus para comprar a sua graça, adquirindo essa ou aquela indulgência. Não é possível comprar essa graça. Essa graça, ela não pode ser merecida ou adquirida por nenhuma criatura, nem pelos santos, pela Virgem, ou por intercessão de qualquer outro, como ensinava a igreja. A graça, ela não é sequer procurada pelo pecador. Ela não é atraída pelo pecador, o pecador não procura essa graça, o pecador não atrai essa graça é, segundo a teologia dos reformadores, maravilhosamente concedida ao pecador que nada merece. E então há evidentemente aquela diferença entre graça e misericórdia, porque misericórdia é Deus não dar a mim o que eu mereço. Eu mereço a condenação, mas Ele é tão misericordioso que Ele não me dá essa condenação. E então Ele me concede sua graça. E o que é a graça? A graça é Deus me dando aquilo que eu não mereço. Se a misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço, a graça é Deus me conceder aquilo que eu não mereço sob hipótese alguma. Com relação a esse maravilhoso atributo, essa graça soberana, nós precisamos entender algumas coisas para nós nos contextualizarmos da mensagem dos reformadores do ponto de vista bíblico aqui. Primeiro nós temos que perguntar como é que essa graça chega até nós. Os reformadores então, eles pararam para iluminar a mente da igreja pela Escritura sobre como essa graça vem, porque a igreja medieval estava ensinando que ela pode trazer essa graça para os pecadores, ela pode apontar caminhos que os pecadores vão seguindo para com suas próprias obras, com as suas próprias mãos, com seus próprios braços, alcançar essa graça. Então, os reformadores vão ensinar que essa graça vem apenas através de Jesus. E quando eles diziam isso, apenas estavam refletindo a doutrina bíblica. Vocês se lembram de João, capítulo 1, verso número 17. No seu evangelho, o apóstolo ele diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então os reformadores disseram: a graça não vem pelos caminhos que a igreja estabelece. Só existe um caminho por meio do qual o pecador pode receber graça. É por Cristo. A graça vem por meio de Jesus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 5 e o verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem. Quem é esse homem? Jesus, diz Paulo. Jesus é esse homem que traz essa graça que abundou sobre muitos. Em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 9... Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que por sua pobreza fosses enriquecidos. A graça do Senhor Jesus.
E Tito diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, Cristo viveu santamente no lugar do pecador. Cristo, ele assumiu o nosso pecado. Cristo, nós vamos ver isso aqui amanhã, prestem minha atenção, imputou a justiça dele a nós. Então nós não temos nenhum benefício à parte de Cristo e de sua graça. Somos carentes de Cristo e de sua graça. Os reformadores, compreendendo isso, só hipótese alguma poderiam ficar calados quando a igreja estava estabelecendo outro fundamento que não aquele ensinado pela palavra de Deus. A graça nos vem por meio de Cristo, mas os reformadores disseram também, a graça nos vem por meio de Cristo, e ela nos vem por meio da soberana eleição de Deus. Romanos 11:5, os reformadores lembraram, assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, e esse remanescente fica segundo a eleição da graça, disse o apóstolo Paulo. Mas, verso número 6, se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira, graça já não é graça. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, Paulo diz que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que ele nos concedeu em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então essa graça vem antes dos tempos eternos, através da eleição soberana se manifestando em Cristo Jesus, para a sua glória somente. A graça nos vem também pelo chamado eficaz, pela manifestação do seu poder irresistível. Os reformadores lembravam, vejam o que disse Jeremias no capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei e te dei as nações como profeta. Isso é um ato de graça. Antes do indivíduo nascer, antes de ser concebido, Deus traça um plano para a sua vida, o chama, o vocaciona e determina os passos que ele dará. Paulo vai dizer que o que aconteceu com Jeremias acontece com ele, lá em Gálatas capítulo 1, e o verso 15. Ele diz, mas quando aprove a Deus desde o ventre de minha mãe me separar e me chamar pela sua graça. Então veja a graça o tempo todo atuando, conforme Paulo ensina em Romanos 8:30. Também somos chamados, justificados, santificados, glorificados, tudo isso pela graça divina. A graça então vem pela pregação do Evangelho. Não há possibilidade de graça se manifestar no coração do pecador, a menos que haja pregação pura deste Evangelho de graça. Por isso os reformadores tanto pregaram. Os reformadores eram homens do púlpito, homens da palavra, porque eles entendiam que essa graça, ela vai se manifestar não de outra forma. A igreja estava prometendo aos pecadores que a graça se manifestaria se eles adquirissem essa ou aquela indulgência, se eles adquirissem essa ou aquela relíquia. Os reformadores entendiam que não havia possibilidade de graça se manifestar por esses meios. A graça tinha que se manifestar pela pregação da Escritura, pela pregação do Evangelho, para que o pecador compreenda o seu estado de miséria e compreenda o que Cristo fez por ele, como Paulo diz em capítulo 1 de sua epístola aos Romanos, e o verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Graça vem pela loucura da coisa pregada que é Cristo, pela loucura da pregação, de modo que a manifestação da graça está relacionada à própria pregação do Evangelho. Entendendo isso, os reformadores abutaram nisso e ergueram suas vozes denunciando os desvios de Roma. E não somente denunciando os desvios de Roma, porque a mensagem da reforma, a mensagem dos reformadores não consistiam apenas em denunciar desvios de Roma. Sim, eles denunciavam, mas eles apresentavam o Evangelho como ele é. Não apenas ficavam dizendo o que o Evangelho não é, mas eles demonstravam pela pregação o que esse Evangelho é. Agora, o que é que a graça traz para nós? E os reformadores vão usar isso para abalar o mundo. Eu vou mencionar só algumas coisas aqui, porque vocês vão ver. Como eu disse, graça e fé estão muito entrelaçadas nesses solas aqui. A graça traz para nós justificação. Lembrem-se do que Paulo
fala lá em capítulo 3 de Romanos, o verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a doutrina da justificação, como vocês vão ver, ela vai explodir como uma bomba no meio de Roma e vai abalar as estruturas do mundo do século XVI. É a graça quem nos traz isso. Por isso, os apóstolos não poderiam deixar de proclamar essa graça. Essa graça, ela vai trazer a nossa justificação. Também os reformadores vão nos ensinar que essa graça, ela igualmente vai nos trazer não apenas a justificação, mas vai nos trazer o instrumento pelo qual nós tomaremos posse dessa justificação. Qual é? Fé. A graça nos trará fé. Veja que Atos capítulo 18, verso 27, diz a Escritura, querendo Paulo passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo ele chegado, auxiliou muito a todos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Veja que coisa. Mediante a graça, ou seja, o pecador crê mediante a graça, como resultado da operação da obra da graça. A fé que esse pecador tem não é uma obra que ele produz, é uma operação da graça. Por isso os reformadores estavam insistindo, não fiquem acumulando méritos pessoais particulares, pensem que somente a graça de Deus é que pode fazer por vocês aquilo que vocês precisam. Nós lemos hoje isso, capítulo 2, verso 8, da Epístola de Paulo aos Efésios. Pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça, então, nos traz fé. A graça também, ela vai nos trazer perdão de pecados. Por que tanta insistência na graça? Porque são múltiplas as manifestações da misericórdia e são múltiplas as bênçãos que Deus ministra para nós, através da sua obra de graça. A graça, então, conforme vai nos ensinar os reformadores, traz perdão para os nossos pecados. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas de sua graça. É o que Isaías ensina em capítulo 1, verso 18 de sua profecia. João em sua primeira epístola, capítulo 1, verso 9. O livro de Provérbios 28, 13. Tudo isso, o perdão de pecados, é obra da graça. A graça opera a nossa justificação. A graça traz para nós a fé que nos justificará. A graça opera o perdão dos nossos pecados. A graça opera a nossa união mística com Cristo. Veja se não é isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, o verso 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo diz em capítulo 3 de Colossenses, o verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E ele vai dizer em Romanos capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, que nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos também com Cristo, tudo isso como sendo resultado da obra da graça. Compreendendo isso, os reformadores não queriam abrir mão dessa mensagem. Eles queriam que o povo, seu povo, que a sua igreja, compreendesse que é a graça de Cristo que opera em nós. As bênçãos que Deus derrama sobre nós, e muito especificamente a obra da redenção, não pode ser resultado dos nossos esforços, não pode ser resultado daquilo que a gente faz, porque todas as nossas obras, segundo o testemunho do profeta Isaías, constituem-se em trapos de imundícia. Se nós vamos alcançar alguma coisa da parte de Deus, será pela graça. E a graça, ela tem um poder extraordinário. Qual é o poder da graça? Que poder tem essa graça para operar tudo isso? Para operar esse grande livramento de salvação nos filhos de Deus? Como é que essa graça atua na alma que está perdida em seus pecados e que está sob a escravidão de Satanás? Paulo nos dá várias respostas sobre isso. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 20, ele diz, sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado,
Superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus. Veja então, nós somos informados pelo Santo Evangelho que a graça precisa vencer vários obstáculos para que a joia da redenção possa brilhar gloriosamente no pecador. Quando nós atentamos para as coisas que a graça precisa vencer, a fim de que os pecadores eles sejam salvos, nós começamos a ter uma noção do poder dessa graça e por que os reformadores não abriam mão dessa mensagem. O que é que a graça precisa vencer para que pecadores como eu e como vocês possam ser salvos? Bom, primeiro, a graça precisa vencer a morte espiritual na qual esse pecador se encontra. O Evangelho nos ensina isso, nos informa qual é a situação e qual é a condição na qual o homem se encontra. Nós lemos hoje no capítulo 2 de Efésios, que nos diz que o seu estado era de morte. Ele está morto em seus pecados, andando segundo o curso desse mundo, escravizado pelo espírito que agora atua nos filhos da desobediência, andando segundo a concupiscência da sua carne e da sua mente, fazendo a vontade dos seus pensamentos, sendo, por natureza, filho da ira, debaixo de condenação. Esse é o estado de miséria do homem. Quando o Senhor vai falar sobre o estado do homem com Jeremias, ele exorta o profeta a perguntar aos seus contemporâneos, no capítulo 13 e o verso 23, por acaso pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazeres o bem quando vocês estão acostumados a fazer o mal? Não, vocês não vão poder. É por isso que Paulo lá, citando Isaías e citando os Salmos, no capítulo 3 de Romanos, do verso 9 até o verso 20, ele diz, olha, não tem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos eles se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, aí Paulo diz, não há nenhum sequer, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. A imagem que Paulo cria ali é interessante. Mais ou menos assim, você imagina, você vai lá num cemitério e de repente você vê um túmulo em que um defunto foi depositado ali há exatamente 3 ou 4 dias e que está no seu mais puro estado de decomposição. Você vai lá, abre a porta, bota a cabeça dentro e faz assim. Paulo diz que o ímpio, quando ele fala, tomando o nome de Deus em vão, a garganta dele é para Deus sepulcro aberto. Sepulcro aberto. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não existe quem busque a Deus. Ele está morto. E se esse homem vai receber alguma dádiva da parte de Deus, a graça tem que agir. E a graça deve curá-lo, ressuscitá-lo do seu estado de morte. A graça então precisa vencer a morte espiritual na qual os pecadores estão. A graça precisa vencer a oposição que esses pecadores no seu coração fazem a Deus e a sua verdade. Porque a Escritura diz que o Estado e os reformadores compreendiam bem isso. Quando os reformadores ouviam o discurso da igreja, eles se perturbavam porque eles compreendiam o que era que a Escritura falava, como a Bíblia descrevia de maneira tão radical a situação do homem em pecado. Ele está com toda a sua inclinação e a sua mentalidade para longe de Deus. Romanos 8, verso 7, diz que ele não consegue pensar nas coisas de Deus, ele não consegue cogitar para as coisas de Deus, sua mente não está inclinada para a coisa de Deus, ele está em inimizade contra Deus, ele não pode, essa é a expressão, não pode voltar-se para Deus. As coisas de Deus para ele são uma loucura, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. É loucura, ele não discerne, ele não recebe, ele não aceita, ele despreza e zomba de Deus e de sua verdade.
Assim está esse homem. E a graça precisa vencer essa oposição a Deus e a sua verdade. E os reformadores tinham consciência que esse estado de miséria, esse estado de calamidade, de morte e de inimizade só seriam vencidos pela pregação da Escritura. Quando Calvino chega em Genebra, às vezes eu fico ouvindo só os metidos a historiadores. Falando de Calvino, Calvino fez isso, fez aquilo outro. Que tinha influência política, podia até ter no final de sua vida já. Mas a maior parte dos anos que Calvino passa em Genebra tinha quase influência nenhuma. E ele chega numa cidade completamente dominada pelo pecado. Genebra do século XVI era triste. Toda a igreja estava mergulhada em vícios, em prostituição, em perversidades. Os homens da cidade corriam nu para lá e para cá. Imagina você acordar de manhã, a sua esposa abrir a porta e passa um camarada, um marmanjo velho nu, correndo para cá e para lá. Era um estado de miséria. Como é que Calvino via aquilo? Para Calvino, não era possível reformar a vida daquele homem. Ele estava morto em pecado. Qual era o mecanismo para que esse homem fosse transformado? A graça. Como é que essa graça podia chegar a esse homem? Através da verdade da Escritura. Que ele apresentaria esse homem pela pregação do Evangelho. Então ele prega a mensagem do Evangelho e ora para que o Senhor possa alcançar aquele povo e transformar a vida daquele povo, seguindo a orientação que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. Se lembram? Capítulo 37, a Escritura diz que o Senhor levou Ezequiel para um vale que só tinha osso seco, e disse que aquilo ali representava a situação do homem em pecado, a situação da casa de Israel, em pecado, longe de Deus, longe de Cristo. Aquilo era a situação, ossos mortos, era o que eles representavam perante o Senhor. E o Senhor pergunta ao profeta Ezequiel, esses ossos vão reviver ou não? Ezequiel não pode dizer que vai porque é osso seco. Não pode dizer não vai porque quem está perguntando é Deus, o Todo-Poderoso. E aí ele dá a grande sacada, o que é que ele diz? Senhor, tu sabe, tu sabe. Eu não sei não, mas tu sabe. E o Senhor diz a ele, então, profetiza. Profetizar para ossos mortos. E não é isso que a igreja tem que fazer? A igreja é chamada a pregar uma mensagem a um mundo que não quer ouvir e que é incapaz de fazê-lo porque é osso morto. Mas o Senhor primeiro ordena que o profeta pregue, e ele prega. Depois o Senhor ordena que o profeta ore. Já pregou? Já profetizou? Já, Senhor. Então agora ore ao Espírito, vento, ó Espírito Santo, vem dos quatro ventos, sopra sobre esses ossos mortos. Então o profeta teria que pregar e orar. Toda obra de ressurreição, de vida, era uma obra divina. Mas essa obra divina não ocorreria à revelia ou em detrimento da pregação para ossos mortos. De modo que a igreja deve pregar para ossos mortos e orar ao Deus que vivifica mortos, e a graça do Deus Todo-Poderoso atuará em ossos mortos, produzindo vida e vida com abundância. Os reformadores criam nisso piamente, e por isso eles pregavam, anunciavam, porque eles estavam crendo que a graça de Deus alcançaria aqueles pecadores. Então eles sabiam que a graça era poderosa para vencer a oposição que esses pecadores faziam a Deus, para vencer a morte espiritual em que aqueles pecadores estavam, e era poderosa para vencer o próprio Satanás, porque não é apenas que esses homens estão mortos em seus pecados, mas eles, segundo o testemunho da Escritura, estão aprisionados por Satanás. Veja que a Bíblia diz que Satanás é que é a verdadeira oposição, em capítulo 6, e o verso número 12 de Efésios. Ele é a verdadeira oposição, e a gente não tem que lutar contra carne e sangue, mas contra esses principados, essas potestades, esses poderes espirituais da maldade, representando todas as artimanhas do inferno ali. E a graça é poderosa para enfrentar tudo isso, para vencer as artimanhas de Satanás. Satanás é o grande inimigo. A Escritura diz que ele é, Jesus disse, ele é aquele valente que escraviza. A Escritura diz que o homem
tem que ser liberto do poder de Satanás, lá em Atos capítulo 26, verso 18, da potestade de Satanás para Deus. Ele está sob a influência do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem está, conforme Efésios diz. E Paulo diz em Coríntios, segunda epístola, capítulo 4, verso 4, diz que esse príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens. Então, ele não só está no estado de morbidão espiritual, está morto, mas Satanás está atuando, aprisionando, cegando, criando inimizades, aprofundando a distância. Então, veja quantos obstáculos a graça precisa enfrentar para libertar pecadores. Por isso, os reformadores criam na obra da graça. Para realizar tudo isso, note que a graça precisa ser soberana. A graça não é um toquezinho de leve. A graça é poderosa e soberana. Porque somente sendo poderosa e soberana pode arrancar o homem de um estado como esse. De modo que os reformadores não podiam aceitar a igreja colocando outra coisa no lugar dessa graça. Ela é poderosa. Ela é irresistível. E, portanto, todo crente deve confessar como Paulo: nada vem de nós. Tudo é resultado da graça. Paulo diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo, ela não foi vã. Eu trabalhei. E eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Opa, mas todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo é a graça de Deus. A graça opera dando vida. A graça opera alimentando essa vida, mantendo essa vida. E a graça conduz para outra vida. É graça do começo ao fim. É graça sobre graça. Graça o tempo todo. Quando um pecador é alcançado. Agora, como é que essa graça proclamada pela mensagem da reforma opera em nós? Bom, nós somos informados pela Escritura que a graça, ela é o instrumento utilizado por Deus para ir buscar o pecador. Jesus falou em Lucas capítulo 19, o verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Note que Deus sempre faz isso em sua graça. É Deus quem vai buscar. Adão peca e não corre para confessar os seus pecados. Ele faz o quê? Ele foge. É Deus quem diz, Adão, onde estás? É Deus quem vai buscar esse pecador perdido. É Cristo quem vai buscar. Note como Cristo vai em busca de pecadores durante o seu ministério. Note como ele vai buscar Pedro, que se afastara de sua misericórdia. Note como Cristo está o tempo todo fazendo isso. É Deus quem vai buscar pecadores. É Cristo quem vai buscar pecadores, e a igreja recebe ordens para fazer exatamente isso, e recebe o mecanismo para ir buscar pecadores. E qual é o mecanismo? A pregação do Evangelho, o lançar da rede. A graça, então, é o instrumento utilizado por Deus para ir em nossa busca, para nos alcançar, para nos buscar, mesmo quando nós estamos no mais profundo abismo, no coração do inferno, muitas vezes. E lá o Senhor nos tira e nos traz com mão poderosa e com o braço estendido. A graça, ela produz em nós arrependimento pelos nossos pecados. O arrependimento não é uma coisa fácil, não. Na verdade, o arrependimento é impossível. O coração do homem, ele pode sentir muitas coisas que não seja arrependimento. Tristeza, remorso, amargura, medo, pavor. Mas nós somos ensinados pela Escritura que o arrependimento é uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo. João disse isso no capítulo 16, verso 8. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É interessante que o homem não pode produzir arrependimento. Há um texto terrível em Hebreus, capítulo de número 12, que deveria causar pavor em nosso coração. Aqui o Espírito Santo fala sobre Esaú. E no verso número 17, primeiro, a partir do verso número 14, veja o que o Espírito Santo diz. Ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe por meio dela. Por meio dela, muitos sejam contaminados.
Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Calculou que o ser humano pode buscar arrependimento até com lágrima e não achar, porque o arrependimento não é uma coisa que o homem acha, é algo que Deus dá por sua graça. Isso está na Escritura Sagrada. Como é que eu sei que é Deus quem concede arrependimento? Mas está danado, pastor. Até arrependimento é Deus. Até arrependimento é Deus. Veja, por exemplo, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. O Espírito Santo nos diz o seguinte, o verso de número 31. Aqui, nesse capítulo 5, no verso de número 31, o Espírito Santo diz assim: Deus, porém, com sua destra, o exaltou a Cristo, príncipe e salvador, com o propósito de conceder a Israel o quê? O arrependimento para a remissão dos pecados. Veja o capítulo 11. Capítulo 11, quando Pedro prega a Cornélio e a igreja não gosta, e ele começa a explicar por que foi pregar a Cornélio, porque o Senhor atuou na vida de Cornélio e tal. E então, no verso de número 18, diz a Escritura que os irmãos, quando ouviram essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja que o arrependimento é uma obra da graça, é Deus quem concede. Esaú foi buscá-lo com lágrimas. Cuidado, que nem toda lágrima é resultado de arrependimento. Esaú derramava lágrima, mas não encontrou ali arrependimento, porque não havia operação da graça divina. O arrependimento é um dom que Deus dá, ou Ele dá ou não, e isso é necessário para a salvação, condição sine qua non. Se não tem arrependimento e fé, não há possibilidade de o indivíduo alcançar a redenção, a salvação. E, portanto, tanto a fé como o arrependimento, nós já vimos, é um dom da graça divina. É Deus que nos concede. A graça, então, ela opera em nós, produzindo arrependimento no nosso coração pelos nossos pecados. A graça também opera em nós, produzindo a obra da regeneração. A regeneração é fruto da graça, não de obras que nós possamos realizar. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 23, diz isso. Ele diz: vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É resultado da palavra pregada e aplicada no coração de vocês. É o resultado da operação dessa graça soberana. A graça soberana, ela nos refreia de pecar quando nós não imaginamos até onde poderíamos ir, se não fosse o seu socorro. Nós somos informados em 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Como é que a graça opera em nós? A graça refreia os nossos impulsos para pecar. Nem você, nem eu, não sabemos onde nós poderíamos ir em nosso pecado, se não fosse a graça divina. É a graça que nos sustenta. Cuidado, antes de você se gloriar em face do irmão que caiu, por causa do irmão que levou uma queda. Cuidado, antes de você achar que é melhor do que ele, porque você se preservou por tanto tempo assim ou assado. Tem gente na igreja que tem essa mania de dizer: pastor, eu estou 20 anos que eu estou na presença de Deus, nunca saí. Nenhum dia. Meus irmãos, o que nos sustenta ali é a graça divina. Não somos nós, não é o nosso poder, não é o nosso braço de carne. Se a graça de Deus for desviada de nós, nós estamos perdidos. Nós não temos condições de imaginar o poço que nós podemos descer, a desgraça que nós podemos nos envolver. A graça soberana opera em nós a nossa santificação. Paulo diz isso em capítulo 6 de Romanos. Como a graça está ali atuando, a graça soberana está operando em nós como nos sustentando. Nos sustentando quando? Em nossas tentações.
Veja que Paulo disse isso em capítulo 10 de sua primeira epístola. A graça está nos sustentando ali, e Tiago também disse isso no capítulo 4. É a graça que nos sustenta em nossas tentações. Quando estamos prestes a pecar contra Deus e quando o Senhor nos desvia do pecado, isso não é apenas a nossa fortaleza, a nossa capacidade de resistir ao pecado, mas é a graça de Deus operando em nós, livrando-nos do pecado, livrando-nos, dando-nos graça, dando-nos força na tentação. Ela opera também no meio das provações e das tribulações. A graça não somente nos sustenta em tempo de tentação, mas também em tempo de provação. Ela se nos apresenta como sendo suficiente. Vocês se lembram de Paulo, capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, verso 9? Senhor, tira de mim esse negócio que dou tão grande. Qual é a resposta do soberano? A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Nós aprendemos que a graça que está operando em nós, ela opera em nós tanto para nos ajudar a nos livrar, a resistir às nossas tentações, mas também ela opera em nós para nos sustentar em tempos de provações. O que é que você acha que você está de pé? No meio de tanta dor, de tanta luta. É a graça de Deus. Não é porque você tem muito tempo na igreja. Não é porque você está lendo muita Bíblia, tudo isso é importante, mas é a graça divina que é suficiente, é a graça divina que sustenta você. E há momentos que o tempo todo, se não for essa graça, nós não temos como permanecer de pé. A graça, ela nos habilita, ela não somente está operando em nós a resistência à tentação, e está nos sustentando em tempos de provação e de aflição, mas a graça também está operando a nossa perseverança. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Salmo 23, verso 6, diz que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, porque a sua bondade e a sua misericórdia estão conosco todos os dias de nossa vida. A graça está profundamente relacionada à nossa esperança futura. E ela garante que nós seremos revestidos do incorruptível. A graça nos lembra quem nós somos, fracos, corruptos, pecadores. Mas ela alimenta a nossa esperança futura. Os reformadores utilizaram isso para sustentar a igreja sofredora. Quando a igreja na França estava sendo perseguida, os reformadores alimentaram aquela igreja com essa mensagem. Quando pastores iam ser presos e queimados vivos, e eles iam cantando salmos, que tinham seus dentes quebrados e suas línguas cortadas para que não continuassem cantando, os reformadores usaram a mensagem da graça para dizer que existe uma relação, um relacionamento profundo entre a graça e a nossa esperança futura, de que nós estamos nesse estado de corruptibilidade hoje, mas nós seremos por essa graça conduzidos a um estado de incorruptibilidade. Lá ninguém vai cortar a minha língua. Calvino, ele escreve uma carta a 5 pastores jovens que acabaram de ser ordenados em Genebra, enviados para fazer missões na França, e todos os 5 haviam sido presos e agora estavam sendo condenados, e a sentença era serem queimados na fogueira. E ele escreve um texto exortando aqueles irmãos que confiassem na graça, que estivessem certos que a misericórdia de Deus estaria com eles, que aquele tabernáculo ia se desfazer, mas a graça garantia que eles habitariam num tabernáculo que não se desfaz, eles habitariam no tabernáculo celeste, na própria presença de Deus. Então a graça nos garante que nós seremos revestidos desse estado de incorruptibilidade. A graça nos garante que o nosso soberano virá ao nosso encontro, ou nós iremos até Ele, que nós veremos a Cristo face a face, que nós seremos como Ele é, que nós desfrutaremos a bem-aventurança dos filhos de Deus para todo sempre. Por isso nós cantamos, livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz um pacto se fez, fomos remidos de uma só vez.
ou mesmo Filho de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nessa clemência, não a dobreis. Há o quê? Segurança. De uma vez, a graça é uma âncora segura, é um porto seguro. Quando nós estamos agarrados a ela, não há o que temer. Porque nós não estamos de pé com base na nossa própria força. E os reformadores sabiam disso, e eles compreendiam a perversidade que era alienar a igreja dessa consciência. Então eles diziam não às nossas obras, não aos nossos méritos. Somente a graça de Deus é que nos sustenta, somente a graça de Deus é quem mantém a igreja, somente a graça de Deus é quem nos governa e que nos conduz em segurança. Agora, para não cansar tanto vocês, eu quero dizer algumas coisas aqui a título de aplicação. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, nós aprendemos que a igreja não pode trocar esse evangelho de graça por nada. Meus irmãos, que tristeza observar o discurso da igreja evangélica brasileira nesse país. Que tristeza ver tantos crentes desviados da Escritura, tantos falsos mestres, falsos pastores. Quanta maldade, quanta miséria. Porque o evangelho da graça de Deus não está sendo proclamado ao coração de pecadores. Não é somente os ímpios que estão em miséria, em desgraça, mas muitas vezes os próprios crentes não ouvem nada acerca do evangelho da graça, só ouvem acerca de suas obras, do que você tem que fazer, do que você tem que ser, disso, daquilo. E nunca nós somos conduzidos a olhar para a graça de Deus. Nunca nós somos conduzidos a olhar para a misericórdia de Deus e confiar na graça do Deus Todo-Poderoso. Por isso que a igreja está como está. Crentes que têm medo de ameaças, porque não sabem o que é a doutrina da graça. Nunca nós aprendemos como sola gratia da reforma. Nunca devemos atribuir a nós o que nós temos ou o que nós somos. Porque tudo o que nós temos e tudo o que nós somos é produto da graça soberana de Deus. Tudo é produto da graça soberana de Deus. E ai de nós, se não fosse a graça de Deus. Quando você subir à casa de Deus para adorá-lo, renda graças a Ele, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Renda graças a Deus, porque se não fosse a sua graça sobre a sua vida, você estaria perdido e perdida. Ouça, se você está aqui e não é um crente, o que sustenta a sua vida pecaminosa é a graça divina. Você só continua habitando nessa terra com toda a sua vida de maldade e de pecado, porque Deus é gracioso e essa graça quer conduzir você ao arrependimento. E você deve compreender a mensagem dessa graça, quebrantar o seu coração, implorar a Deus o seu socorro e pedir que essa graça opere em você vida verdadeira, vida com abundância. Cuidado com a resposta que você dá a essa graça. A graça de Deus vem até você através de Cristo. A graça de Deus vem até você pela proclamação da igreja, pela pregação do evangelho. Cuidado com o tipo de resposta que você oferece a essa graça, porque perante a proclamação dessa graça, nenhum pecador fica neutro. Ele está dando respostas, ou está agarrando-se a essa graça, implorando perdão e misericórdia, ou dá as costas a essa graça e se vai. E servirá ou para a sua condenação ou para a sua salvação. Agora, os crentes dessa igreja devem entender que em Deus não existe graça barata ou leviana. A graça de Deus não é ocasião para pecar. A graça de Deus não é liberdade para praticar iniquidade. Não existe graça barata. A salvação, ela é de graça para mim e para você, mas custou muito ao Deus Todo-Poderoso, custou o sangue do seu Filho. Não há graça barata. Cuidado quando você diz que descobre as doutrinas da graça. Não, eu agora conheço a graça, e então mergulha numa vida de pecado. Em Deus não existe graça barata. Em Deus não existe graça leviana. Nós somos chamados a andar de modo digno da vocação que Ele nos deu, da vocação que Ele fez.
Não devemos nos ensoberbecer com a doutrina da graça. Não devemos nos ensoberbecer com a doutrina correta, com a teologia reformada, porque tudo isso é pela graça. Isso vai especialmente aos mais jovens, que estão descobrindo as verdades do Evangelho por redes sociais, por leitura de livro, e às vezes tem a tendência de desprezar no coração os irmãos que ainda não tiveram a mente completamente esclarecida para compreender as verdades do Evangelho, as doutrinas da graça, e então zombam ou desprezam. Isso não é a atitude de quem experimentou a graça. A graça que Deus faz chegar à nossa vida não deve ser motivo para que eu humilhe ou despreze o meu irmão. Pelo contrário, a graça na vida de um pecador produz muita coisa diferente. Nada de soberba, nada de arrogância, nada de orgulho, mas coração quebrantado, súplica por misericórdia, rogos por perdão e desejo verdadeiro, genuíno, de ver muitos outros irmãos experimentando o que eu estou experimentando em Cristo. Eu lembro que alguns anos atrás eu encontrei um irmão que acabara de descobrir as doutrinas da graça, né? E eu estava ali numa livraria, escolhendo um livro, e ele muito ansioso por compartilhar a nova mensagem que ele havia descoberto. Ele perguntou: você é um crente? Sim, eu sou. Você é de onde? Eu sou da igreja congregacional. Ah, você é um neopentecostal? Eu disse: eu não sabia não. Eu disse: você está perdido. Se eu dizer, você está perdido. Aí está todo mundo perdido. Se não for reformado, está todo mundo perdido. Aí, anos depois eu encontrei com aquele irmão, e a vergonha, né, ter amadurecido já na fé e descoberto que a coisa não era como ele estava ensinando. Mas muitas vezes nós somos assim. E às vezes, sob a justificativa de que estamos descobrindo a doutrina da graça, dividimos igreja, desrespeitamos liderança, desonramos o nosso próximo, desprezamos o nosso irmão. Nada disso é obra da graça. Nada disso é obra da graça. A graça de Deus opera em nós humilhação. A graça de Deus opera em nós alegria, regozijo e desejo por compartilhar o pão que está nos alimentando. Que o Senhor aplique isso em nosso coração e nos faça andar segundo a sua verdade, em nome de Jesus. Amém.